camarada, nós estamos aqui no Luta Sem Fronteiras, o primeiro de 2026, esse que é um projeto da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, e nesse primeiro programa vamos ter a honra de receber o camarada Ivan Gonzalez, que é venezuelano, que é historiador e também faz parte da coordenação política da CSA, que é a Central Sindical de Trabalhadoras e Trabalhadores das Américas. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre a conjuntura da América Latina, mais especificamente os impactos da invasão dos crimes coordenados pelos Estados Unidos na Venezuela nesse início do ano, mas também da conjuntura da América Latina para esse 2026. Primeiro, Ivan, obrigado por estar aqui nesse papo com a gente. Obrigado, Rudy, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Não era a ideia de começar o ano dessa maneira, mas é bom que seja justo um momento na conjuntura complexa do meu país, que a gente tem andado junto em vários momentos e tem sido muito importante a solidariedade brasileira do pessoal dos movimentos sociais e da resposta internacional na região e no mundo. É um momento muito delicado e bom, vamos tentar entender isso como se inserta uma estratégia regional de ataque imperialista para a América Latina. Perfeito. Queria começar justamente perguntando isso, né? Qual o significado, né, dessa intervenção dos Estados Unidos, né? Claro, não é uma questão simples, mas eu acho que também aproveitar a tua experiência para entender melhor, né, assim, o significado dessa intervenção na Venezuela no dia 3 de janeiro. Na verdade, é um fato histórico terrível, é uma operação terrorista sobre o território venezuelano, uma agressão militar. A maior potência do mundo, especialmente a maior potência militar tecnológica, fez sobre o território venezuelano, sobre Caracas e outras cidades do país, um ataque não visto, pelo menos para nós, na Venezuela, em mais de 100 anos, na agressão militar, depois da independência da Venezuela da Espanha, e desde fins dos anos 90, 80, uma agressão militar direta sobre algum país da América Latina. Não que a intervenção dos Estados Unidos não tenha sido presente há mais de 200 anos. Aliás, 2023 foram os 200 anos da doutrina Monroe, que é um projeto imperialista de controle sobre o que os Estados Unidos falam de seu pátrio traseiro, não? Seu quintal. Então, essa agressão contra a Venezuela é um fato histórico, terríveis consequências imediatas. Teve mais de 150, ainda estão estabelecendo a quantidade de pessoas que faleceram, civis e militares. 32 compatriotas cubanos faleceram no enfrentamento contra a Força Delta dos Estados Unidos e várias pessoas também, militares e civis, que enfrentaram essa agressão venezuelana. É uma agressão que implica, além disso, um crime internacional, ou vários crimes internacionais, sequestro do presidente da República, Nicolás Maduro Moros, da companheira deputada Cilia Flores, que é companheira de vida do presidente Maduro, e o impacto da infraestrutura, destruição de prédios, casas, centros de pesquisa, centros de saúde, que ainda estão se estimando os danos. E o dano, em termos contínuos, com sequelas psicológicas, emocionais, que ainda a gente não sabe qual é a dimensão, mas hoje são mais de 20 dias desse ataque e as consequências têm sido terríveis. No imediato, na perspectiva mais geral, é um fato de imprevisíveis consequências para a região, para a Venezuela, claro, mas para a região e para o mundo, porque habilita uma forma de intervenção imperialista que não era que nós estávamos denunciando faz tempo a preparação do imperialismo, sobretudo em território venezuelano,
as ameaças permanentes em Cuba, as ameaças sobre Colômbia, México, sobre Brasil, mas a dimensão dessa operação nunca foi prevista da maneira que foi dada. Por quê? Porque não só agiram de maneira desproporcional, uma força inusitada sobre uma população que estava dormindo, a madrugada do dia 3 de janeiro, estava na Venezuela, não estava em Caracas, mas estava lá, e foi pego de surpresa, não, vou te repito, não porque o imperialismo não for capaz de uma ação dessa, só que não esperávamos que se atrevira a passar por acima das leis internacionais e das próprias leis dos Estados Unidos, que é uma consequência agora da imprevisibilidade da capacidade de dano que o governo Donald Trump tem. Então, as repercussões vão ser de muita projeção na região e no mundo, na verdade, essa operação do 3 de janeiro. Sim, que foi uma espécie, acho que a gente vem conversando esses últimos tempos, de um experimento, né, do ponto de vista tecnológico. Acho que se tentou criar, né, por parte dos Estados Unidos e a grande mídia, que foi uma ação muito exitosa, que não houve baixas, que não houve mortes, que não houve destruição, mas a gente, quando vai colocar uma lente de aumento, né, você que esteve na Venezuela esses dias, percebeu justamente isso, né, do ponto de vista de como se usou um arsenal tecnológico e militar sem precedentes, né, do ponto de vista de desestruturar todo o sistema de defesa da Venezuela, né, vários helicópteros, então um arsenal grandíssimo utilizado e o número de mortes também muito significativo, para além de toda a fantasia montada, né, para sustentar, porque tem a questão da acusação de narcoterrorismo, que o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos já disse que não existe nenhum cartel de Los Soles, né, que é a justificativa, vamos dizer assim, legal que Trump usou para sequestrar o presidente e a deputada Cília Flores. Então acho que tem toda uma arquitetura aí que de alguma forma supera qualquer expectativa, porque inclusive o próprio governo da Venezuela vinha fazendo esforços diplomáticos para dialogar com os Estados Unidos, né? O Trump e Maduro estavam em contato telefônico e tal, então surpreendeu isso, tanto do ponto de vista da ação, né, da intervenção, quanto o que eles mobilizaram, né, de tecnologia e de o aparato de guerra, né, que eu acho que eles tentam esconder, né, que criam a imagem, né, por um lado, né, a desestabilizar, dizendo, não foi fácil, a gente faz o que a gente quiser, quiseram passar essa imagem para o mundo, e por outro lado, também essa ideia, não, foi uma ação exitosa, não contou com baixas, e eu acho que esse elemento de denunciar também o que aconteceu é muito importante. Mas, por outra perspectiva, Ivan, queria que tu falasse um pouco sobre, tem essa dimensão dos fatos e tem uma reação a partir disso, né? Acho que do ponto de vista internacional, né, houve uma solidariedade importante, né, ao povo da Venezuela, um conjunto de pautas que também têm sido abraçadas por um campo inclusive mais amplo do que a esquerda, né? A base de apoio de Trump está de alguma forma questionando esse esforço de guerra que ele tem feito, né? E eu acho que a gente queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Quais aprendizados, né, desse processo, né? Porque eu acho que a gente conseguiu, né, uma das coisas que tanto o governo, tanto o povo venezuelano quanto o povo cubano vem historicamente denunciando é essa tentativa do imperialismo sufocar alternativas não só ao capitalismo, mas também essa ingerência do imperialismo, né? E muitas vezes as pessoas achavam que era bravata, né? Esse negócio é só para sustentar governos e etc. E agora a gente tem uma comprovação para além de tudo, né, que já vinha sendo praticado, dos bloqueios, dos embargos, a tentativa de sufocar economicamente, politicamente, você fortalecer um conjunto de forças internas também que tinham como objetivo reiterar tentativas de golpe, e agora uma intervenção concreta, né? Como você disse, né? Antes a gente só tinha visto
no Panamá, né, em 1989, como um marco, né, dessa intervenção direta dos Estados Unidos na América Latina, e agora 2026, um novo marco. Então acho que tem um elemento interessante aí para pensar do ponto de vista dessa solidariedade, que é a ampliação, né, de uma perspectiva de uma esquerda e de um campo político anti-imperialista, concretamente, né? A gente vinha avançando com essa ascensão da extrema-direita, né, de uma perspectiva antifascista, e agora com todo esse debate de um mundo multipolar, das zonas de influência, acho que esse elemento do anti-imperialismo ele entra com força, né, em 2026. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Que aprendizados esse processo traz para o campo dos movimentos, das organizações, de quem defende a democracia, de quem tem uma perspectiva, né, de paz também para a região, que eu acho que isso também é um tema que apareceu muito forte. Olha, eu acho que dia 3 de janeiro, na madrugada de 3 de janeiro, foi a concreção de um processo de guerra. E isso é importante colocar aqui. A Venezuela vive, faz mais de 20 anos, diferentes formas de enfrentamento e de guerra. É um país sometido a uma forma multidimensional de estratégia de desestabilização, guerra econômica, medidas coercitivas unilaterais, sanções, atentados terroristas, mercenários no território, manifestações violentas, declaradas como pacíficas pela oposição, as famosas guarimbas, que ocasionaram um monte de morte e destruição no país. A Venezuela tem vivido esse processo. Dia 3 foi a concreção da forma mais escancarada de guerra, de agressão. Mas lembre que desde setembro do ano passado teve e continuam assassinatos, execuções extrajudiciais no Caribe venezuelano e colombiano, no Pacífico, sobre o marco de uma suposta operação antinarcótico, antinarcoterrorista, que é o discurso e o relato que envolveu toda essa dimensão. Mas nos fatos é uma nova forma de agressão imperialista com um relato que permite justificar de cara à opinião pública, de cara ao senso comum, não, era necessário porque a Venezuela se convirtió en un territorio de producción de narcóticos, Maduro era el jefe, eso estaba ocasionando muerte en los Estados Unidos, tinha que deter aquilo. Foi um relato. Na verdade, todo mundo sabe, incluindo a CIA, incluindo o Departamento de Drogas dos Estados Unidos, a agência a DEA, o FBI, o Departamento, todos eles sabem. O que não sabemos é que a Venezuela não é um país de produção de narcotráfico, que no território venezuelano é apenas 5% do tráfego de drogas que vai para os Estados Unidos, que 90% da droga que leva aos Estados Unidos vai pelo Pacífico colombiano, equatoriano, que Nicolás Maduro não tem como provar tanto que caiu a denúncia. E fica claro que o interesse é outro, o interesse é o controle territorial, controle sobre os bens comuns nossos, do nosso território, o petróleo, que é a maior reserva petrolera do mundo, terras raras, um frente norte no Atlântico, no Caribe, que é muito importante geoestrategicamente, tirar a competência, a disputa dos chineses do território, mas também marcar a América Latina. Sim, esse é o nosso território. Então, o discurso sobre o combate ao terror e toda essa varelha, assim como o tema da democracia, dos direitos humanos, foi por água abaixo. E isso é importante porque, de cara às pessoas comuns, o que ficou instalado é que Nicolás Maduro foi pego, foi levado lá e está tudo bem porque estão presos condenados narcotraficantes. E ninguém fala, incluso, você pergunta para as pessoas se sabem que teve mortes, que teve destruição, que teve pessoas que ficaram na rua. Ninguém sabe, porque essa parte do relato foi ocultada pela imprensa, pela mídia dominante, e o discurso de Donald Trump e seus porta-vozes foi exitoso e tal.
E eu acho que isso está operando um sentido contrário para ele. Por quê? Porque fica escancarado que não, incluso aqueles que podem ter uma postura crítica sobre o governo venezuelano, o governo Maduro, incluso a gente tem crítica para nosso governo, mas é nosso governo, é o governo legítimo. Incluso aqueles que estavam, de alguma maneira, contra, incluso no próprio território venezuelano, a oposição democrática, aquela que não gosta de Maduro, que não gostou nunca do chavismo, não aceita uma agressão desse tipo. Por que é imperialismo? Porque é uma forma de subjugar um país sobre a violência e sobre a soberania. E para o resto da região fica claro que não é um problema de governo X, presidente tal, não, é o interesse dele é com todo o território. E aí as alarmas ficaram acesas. Para o Brasil, particularmente, está claro que na disputa dos Estados Unidos, nessa fase da nova doutrina de segurança nacional, para eles, todos os países da América Latina, todos, não importa o tipo de governo que tem, não importa se tem simpatia ou não com o governo, eles querem um controle total. E controle total, incluindo a operação militar e o Departamento de Defesa, o Pentágono, essa semana, domingo, sábado passado, falaram assim, estamos prontos para agir em qualquer parte do hemisfério. É assim, não é só Venezuela. Eles vão agir porque o interesse deles tomou controle. Então, aí saltou para o nível de resposta, já não da democracia, senão de soberania. E aí, não é socialista, não é de esquerda, não é revolucionário, não. É soberania. E soberania é um tema que mexe com o sentimento de todo mundo. Só é que a ultradireita, a extrema-direita mais vassala, mais doentia pró-imperial, está pedindo que coisas como passaram na Venezuela aconteçam aqui no Brasil, aconteçam na Colômbia ou no México, porque tem esse setor que está pedindo, sim, venham, pega Maduro, pega Lula, pega Petro, pega Cláudia Sheinbaum, entra aqui, combate, entende? Mas o povo em geral, e eu estava na Venezuela antes, depois, durante e depois, eu posso constatar que no meu país, 99% da população está contra, sobretudo depois de ter sofrido, incluindo setores opositores, as consequências da operação militar. Não se fala isso menos ainda, que vítimas da agressão militar dos Estados Unidos, da agressão terrorista dos Estados Unidos, foram zonas residenciais de classe media alta opositoras. Perderam as casas, morreram, porque na agressão imperialista não diferencia quem é um e quem é outro. Então, esse assunto eu acho que é o principal elemento agora, levantar a bandeira anti-imperialista como uma resposta da região frente à agressão dos Estados Unidos. Eu acho que também facilita muito essa conjuntura para fazer paralelos da Venezuela com o Brasil também, né? Acho que muita gente tinha uma visão que era trazida pela mídia, por exemplo, da Maria Corina Machado, né? Que inclusive foi totalmente desmoralizada pelo próprio Trump, né? E quando a gente vê, por exemplo, uma extrema-direita crescer no Brasil, tentar golpe, inclusive o ex-presidente Bolsonaro agora na cadeia, envolvido com a trama golpista, a gente consegue perceber, né, que essa estratégia da extrema-direita que sempre orientou esses setores na Venezuela também está sendo importada pela extrema-direita brasileira, né? Então, assim, porque é autoritarismo você negar a possibilidade da candidatura da Maria Corina. Não, é totalmente legítimo, assim como foi legítimo a prisão de Bolsonaro, né, a inelegibilidade, primeiro, tem paralelos muito concretos, né? A Venezuela, como você falou, vive desde 1999 a reação desses setores oligárquicos de direita que nunca aceitaram a possibilidade de um governo popular. Acho que é bem interessante também agora pensar, inclusive, como a própria mídia brasileira tenta fazer uma descaracterização, por exemplo, dizer, não, o governo Chaves trouxe muitos benefícios, investiu a renda petroleira em programas sociais, construiu 9 milhões de moradia, mas Maduro é um ditador. Então, se até esse elemento, né, de tentar deslegitimar um legado de Chaves foi colocado em xeque
pelo absurdo como o Trump conduziu essa intervenção. Não, Rudi, mas a forma da intervenção e o posterior efeito sobre a ultradireita venezuelana, basicamente sobre María Corina Machado e esse setor mais servil, mais lacayo, foi simplesmente se desentender deles. Sim. Porque os Estados Unidos, e o Lula fala sempre isso, os Estados Unidos têm, primeiro, seus próprios interesses, segundo, seus interesses, terceiro, seus interesses e depois seus interesses. É mentira. E a operação militar na Venezuela demonstrou isso, que eles se importem com setores dos países que são aliados dele. Vão descartar, vão ignorar depois de lograr seus objetivos. Fizeram isso na Venezuela, não agora. Fizeram com Guaidó, tem que lembrar. Fizeram agora com María Corina Machado e o tal de Edmundo González. Não existem mais. Vão fazer isso com Zelensky, na Ucrânia, quando eles acertarem o assunto. Largaram Bolsonaro aqui, não se preocuparam mais, porque não se importam. E vão fazer isso com Milei e com qualquer quando para eles já não serve de nada. É assim, esses setores de ultradireita que acham que os Estados Unidos vão vir salvar eles do comunismo e tal, estão enganados. E a demonstração disso é o que está acontecendo agora. Então, nesse discurso de contrapor o projeto deles de servilismo para os Estados Unidos contra o suposto comunismo na região, se cai também, porque quando é engraçado quando eles falam assim, não, Chávez fez, mas Nicolás Maduro é um ditador. Resulta que é a partir da morte de Chávez que a operação de desestabilização de cambio de regime, como ele fala, foi mais forte na Venezuela. E isso aqui era a intenção de provocar um cambio de regime, aliás, que não aconteceu, porque essa é outra história. O discurso de que a Delcy Rodríguez, presidente encarregada da Venezuela, é a mocinha de Trump, não sabem, não conhecem e desconhecem e de maneira absurda o que acontece no meu país. Delcy Rodríguez e esse grupo que conduz o governo é um grupo que faz parte do projeto bolivariano. Delcy Rodríguez é uma parte de uma equipe que vem desde o governo Chávez, continua com Maduro e continua agora. O que é o que está acontecendo? Eu acho que não vai dar tempo, mas o que está acontecendo agora é que o Trump vai ter que se acertar com esse governo, porque não é moleza, eles não caiu o governo bolivariano, continua governando o meu país, continua a Forças Armadas Bolivarianas sobre controle do território, a PDVSA, a principal empresa petrolera venezuelana, continua sobre o mando do petróleo, e o que está sendo estabelecido é uma negociação que já estava antes com Maduro, que agora Trump, com não uma pistola, mas um míssil na cabeça da Delcy Rodríguez, está apontando com 2 pessoas sequestradas nos Estados Unidos, tentando impor condições. E quem, nessas condições, tem que negociar, não tem outra. Agora, negociar é parte da política. Negociar para impedir uma nova agressão militar é fundamental. Preservar o território venezuelano é uma nova agressão. E preservar a vida do presidente da República e da companheira Silvia Flores, que estão lá sequestrados. Tirar eles das garras do império é a segunda tarefa. E a terceira é construir um projeto de convivência e de encontro entre os venezuelanos, que é preciso, é necessário, nesse cenário mundial conflitivo, de absurdo como que está acontecendo no território dos Estados Unidos, ou na Europa, de criminalização, de violência, de extrema ação de ódio de parte da direita, da ultradireita, nós temos que recompor também nossa força interna e internacional. Então, tem tarefas imediatas e tem tarefas de médio prazo. E você me pergunta as consequências. Tem 3 processos eleitorais na região nesse ano. É isso que eu ia perguntar, para a gente encerrar um pouco e apontar quais são os desafios. Porque o cenário é muito forte nesse sentido.
o sinal é a extrema-direita em cabeça de Donald Trump e seus aliados no mundo, incluindo o sionismo internacional, tem interesses claros no que vai acontecer no Brasil nas eleições de outubro, o que vai acontecer em Colômbia nas eleições de agosto, e vai acontecer, tem outra eleição em Peru esse ano também. Que é um dos países que vai sendo militarizado pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos precisam ter de novo controle territorial militar, bases militares, no Equador, no Peru, Panamá, Caribe. Eles têm que estabelecer, Ushuaia, agora na Argentina, que é uma entrega do miserável de Milei. Então, Brasil está é a bola da vez, Brasil e Colômbia especialmente, porque para ele é fundamental dominar a principal economia do continente junto com o México. Sim. México na campanha de desestabilização, Brasil, não temos dúvida, a guerra já começou, vai ter no centro da disputa eleitoral toda a maquinária econômica, tecnológica, fake news, de desestabilização financeira, comercial, para provocar uma queda do governo Lula. Não temos por que nos enganar com que Lula fala com Trump. Não dá para confiar nesses caras. E Colômbia, claro, também. Colômbia porque Colômbia tem, os Estados Unidos tem sete bases militares na Colômbia, são fundamentais para eles recuperar, e eles querem recuperar o controle do narcotráfico. Temos que falar isso. Quem se beneficia do narcotráfico é a economia dos Estados Unidos. São as agências supostas de controle do narcotráfico. São o sistema financeiro estadunidense que se facilita, se favorece do crime de narcotráfico. E foi durante o governo Petro que mais foi combatido esse flagelo. E voltar a controlar a Colômbia é fundamental. Por isso e porque está também na zona estratégica, ao lado da Venezuela, e é o interesse. Então, não podemos nos enganar de que vem tempo difícil e por isso temos que estar unidos, todo o setor democrático, o setor de esquerda e o mais amplo campo para defender nossos processos, nossos países, nossos avanços. E em isso, acho que, infelizmente, a operação de 3 de janeiro vai ajudar a nos encontrar mais, a estar juntos, a levantar uma agenda internacional de integração, de defesa da América Latina como território de paz e em contra da agressão imperialista. Eu acho que você falou no começo dos 200 anos da doutrina Monroe, né? Também, coincidentemente, se marca 200 anos também das lutas bolivarianas, né? O Congresso Anfitriônico de Panamá, esse ano são 200 anos da convocatória, que foi o projeto para enfrentar a doutrina Monroe, o projeto imperial dos Estados Unidos. Bolívar convocou e é justo, estamos frente, 200 anos depois, frente à disputa de monroísmo versus bolivarianismo. Então, nós definir para qual campo vamos estar. Sim. E essa é uma pergunta interessante para a direita democrática. Vocês vão estar do lado da doutrina Monroe, ou Dongo, como agora ele quer, ou vão estar dentro do projeto bolivariano de independência, integração e soberania? É uma pergunta interessante. Quando eles falam, você apoia Maduro? Tá? Não. A pergunta para ele vai ser, você apoia a agenda imperialista? Deixou de ser uma questão de esquerda e direita para ser uma questão de imperialismo e anti-americano-latinismo, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a questão da própria perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos com a ICE, o que isso tem resultado também de mobilizações, né? Internamente você tem todo um contexto de reação interna nos Estados Unidos, né? Quase beirando aí a guerra civil. Então acho que tem um elemento também interessante em relação a isso, da construção de uma solidariedade, né? Desse campo anti-imperialista na América Latina e nos Estados Unidos também, e como essas identidades vão estar em choque agora, né? Está em choque nos Estados Unidos a partir desse discurso anti-imigrante e também está em choque quando você, de alguma forma, ameaça um país soberano como a Venezuela. Você tem uma reação popular que é impressionante. Mais uma vez, né, o povo venezuelano dá uma prova da sua resistência, da sua capacidade de organização,
Porque você perder um presidente, um país poderia estar totalmente desestruturado em função disso, né? Você teve uma reação das forças populares que disseram, não, a gente está junto com a Delcy Rodrigues, né? Ela é legítima, ela vai, até que se tenha o retorno de Maduro, vai estar exercendo, né, o poder legítimo, né? Então acho que trabalhar isso também, a gente perceber isso, acho que dentro de todas as fragilidades que a gente tem do ponto de vista organizativo, né, acho que também é importante reforçar a reação de solidariedade do povo cubano também nesse processo, que é um dos mais ameaçados também nessa conjuntura, né? Os Estados Unidos em algum momento vai virar o seu canhão para Cuba, né? Porque a ideia não é só o controle territorial, o controle ideológico, né? Você mostrar que não tem todas as trincheiras que ofereceram alguma resistência ao imperialismo vão cair. É isso que Trump quer mandar de recado, né? Não só na América Latina, né? Mas ele está com a atuação em conjunto com Israel, no Irã, agora no Kurdistão, né? Então pensar como esse tabuleiro da política em 2026 está se movimentando numa velocidade gigante e a gente também precisa se organizar na mesma dimensão, acho que é fundamental e acho que, enfim, temos capítulos... Temos para falar, porque o tema também tem a ver com a expressão. Falamos da crise do imperialismo, a crise da hegemonia estadunidense, mas essa crise ainda está longe de acabar e estamos na fase mais perigosa dessa, que é quando a besta está ferida, ela vai reagir e está reagindo da pior maneira. Então, temos muito pela frente ainda, e esse cenário regional é a trincheira nossa, não dá para ter a trincheira nacional. Cuba faz parte de nossa visão, por exemplo, como bolivariano, da grande pátria latino-americana e da nossa América. Brasil, ou seja, todos, México, é um momento de reação, de uma resposta articulada regional, latino-americana e caribenha, mas também mundial, porque o inimigo está se degradando em lutas em todo o continente, todo o mundo. Aí a multipolaridade, o papel das potências emergentes faz parte de todo esse cenário que vamos ter que trabalhar com mais finura, com mais detalhe para nosso cotidiano. Sim, a partir disso, só para a gente encerrar, Ivan, acho que a gente pode dizer que os Estados Unidos perdeu a luta pelo soft power e está indo para a dimensão do hard power agora? Eles já provaram que não têm capacidade para dominar pelos convencimento ideológico como antes. A formalidade liberal democrata, que era tudo interesse para o progresso, acabou. Ninguém mais compra esse discurso, sobretudo depois do que aconteceu com o genocídio na Palestina. Eles não têm outra forma de convencimento, não seja usar o poder militar, econômico e militar para someter o povo do mundo. Não tem. Já não tem ninguém que compre o discurso da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento. Não tem, porque eles já nem sequer usam. Jogaram no lixo. Vamos para essa dicotomia que se falava na Guerra Fria da igualdade por um lado e da liberdade. Agora os Estados Unidos nem querem saber de liberdade nem de igualdade. Nem sequer dentro do seu próprio país. O sonho americano acabou. O sonho americano para fora e também para dentro. Sim. E essa disputa, essa luta do povo estadunidense contra o imperialismo dentro do território é fundamental nessa fase. Porque se eles não derrotarem internamente a lógica imperial, que não é só de Trump, ou não é só republicana, é democrata e republicana, mas temos a cara mais virulenta e violenta agora, não vai acontecer nenhuma mudança fora, assim. Então essa disputa dentro dos Estados Unidos também interessa para nós e temos que ser solidários com os camaradas e irmãos estadunidenses. Também são americanos. Sim. Eles. Então, Ivan, acho que a gente teria papo aí para muito mais tempo, mas acho que a ideia é um pouco sair com essas provocações. Queria agradecer aí mais uma vez o companheirismo, a parceria, também dedicar esse programa, né, todo o povo venezuelano, o povo cubano, palestino,
curdo, que está em resistência nesse momento, que a gente consiga, né, nesse começo de 2026, não só olhar apavorado com o autoritarismo e com a força desmedida do imperialismo, mas também da nossa capacidade de resistência, né, que a gente construa muita luta social nesse próximo período, consiga, né, não só do processo eleitoral, inclusive a gente não falou, mas vai ter uma eleição muito importante esse ano também, que vai ser nos Estados Unidos, né? Então, é fundamental que a gente retire desse momento não só a real capacidade da nossa força política também, mas dos desafios que a gente tem desde o ponto de vista organizativo, comunicativo, né, para a gente vencer aí essas barreiras e definitivamente construir, né, na nossa região, no sul global, na América Latina, uma zona de paz, de soberania, mas também de construção de alternativas ao capitalismo, ao imperialismo, ao colonialismo e todas as formas de opressão. Isso aí, Luta Sem Fronteiras fica por aqui. Essa que é a iniciativa da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Então segue a gente aí nas nossas redes sociais e obrigado mais uma vez.